Irmãos, o que eu vou contar hoje pode ser a coisa mais importante que você já ouviu sobre o mundo espiritual. Desde pequeno, cresci ouvindo sobre Deus, aprendendo sobre o céu e o inferno, sobre a batalha espiritual que acontece ao nosso redor. Eu ia à igreja, lia a Bíblia, orava e achava que estava seguro, protegido, imune aos ataques do inimigo. Mas o que eu não sabia é que enquanto eu me considerava um bom cristão, algo estava me consumindo por dentro. Havia um pecado secreto, algo que eu escondia até de mim mesmo, um desejo que parecia impossível de controlar. No começo, eu minimizava. Não é tão grave assim, eu pensava. Afinal, todo mundo faz isso, eu me convencia. Mas o pecado sexual é astuto. Ele começa pequeno, disfarçado de algo inofensivo, e antes que percebamos, já nos aprisionou. A pornografia, os pensamentos impuros, a busca pelo prazer momentâneo, tudo isso parecia algo passageiro, mas na verdade, era uma armadilha. Eu caía, me arrependia, pedia perdão e prometia a Deus que nunca mais faria aquilo. Mas passavam-se dias, semanas, e lá estava eu, voltando para o mesmo erro. A culpa me consumia. Eu levantava as mãos na igreja, mas me sentia sujo. Cantava louvores, mas por dentro, sabia que algo estava errado. Eu queria parar, mas ao mesmo tempo, não conseguia. O pecado sexual me prendia em correntes invisíveis, e a cada nova queda, minha fé ia enfraquecendo. Foi então que os sinais começaram a aparecer. Primeiro, comecei a ter sonhos estranhos, pesadelos que pareciam reais. Acordava assustado, sentindo uma presença maligna no quarto. Às vezes, era como se algo me observasse na escuridão. Outras vezes, sentia meu corpo paralisado, como se uma força invisível estivesse me pressionando contra a cama. Eu orava, repreendia em nome de Jesus, mas no fundo, sabia que havia algo me dando legalidade para esses ataques. As coisas só pioravam. Meu relacionamento com Deus estava cada vez mais frio. Eu ia à igreja, mas era como se as palavras não me tocassem mais. Lia a Bíblia, mas nada fazia sentido. Eu estava distante. O pecado me cegava, me anestesiava espiritualmente. Eu tentava ignorar, tentava acreditar que tudo estava bem, mas sabia que não estava. E então, algo aconteceu. Algo que mudou minha vida para sempre. Foi um dia normal, como qualquer outro. Mas de repente, fui tomado por uma sensação estranha. Meu corpo começou a enfraquecer. Meu coração acelerou. Um peso insuportável caiu sobre mim. Tudo ao meu redor começou a ficar escuro. Eu tentava respirar, mas o ar parecia sumir. Minhas forças se esvaíam. Senti um pavor que nunca havia sentido antes. Eu sabia que algo estava acontecendo. Eu estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. Desde jovem, aprendi sobre Deus. Cresci ouvindo sobre santidade, sobre a importância de manter o coração puro, sobre como o pecado nos afasta da presença do Senhor. Eu sabia o que era certo e errado, mas apesar de todo o conhecimento, havia uma batalha dentro de mim que eu não conseguia vencer. O pecado sexual me aprisionava de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. No começo, era algo sutil, quase imperceptível. Um pensamento aqui, um olhar ali. Pequenas concessões que pareciam inofensivas. Mas o pecado, irmãos, nunca é inofensivo. Ele cresce. Ele se fortalece. Ele se torna um vício, uma fortaleza espiritual. Eu caí na armadilha da pornografia. No início, eu dizia para mim mesmo que era algo passageiro, que eu poderia parar a qualquer momento. Mas o desejo impuro foi tomando conta da minha mente. Eu me sentia atraído por aquilo. Era como se algo me chamasse de volta toda vez que tentava fugir. Eu pecava, sentia culpa, pedia perdão e prometia a Deus que nunca mais faria aquilo. Mas então, dias depois, a tentação voltava e eu cedia novamente. Esse ciclo se repetia tantas vezes que, em determinado momento, comecei a achar que era normal. Eu pensava, Deus entende, Ele sabe que sou humano. Mas o que eu não percebia era que eu estava sendo enganado pelo inimigo. O pecado sexual não é apenas um erro moral. Ele é uma prisão espiritual. Ele corrói a comunhão com Deus, enfraquece a fé, nos torna vulneráveis aos ataques do diabo. A pornografia não era apenas algo que eu consumia, era algo que me consumia. Os desejos incontroláveis me escravizavam, e a cada queda, minha consciência ficava mais cauterizada. Eu começava a justificar o pecado, a encontrar desculpas para continuar nele.
Eu me arrependia, mas o arrependimento sem mudança é apenas uma ilusão. Eu achava que estava me arrependendo, mas no fundo, eu não estava disposto a pagar o preço da libertação. A verdade, irmãos, é que o pecado sexual tem um preço. E eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Minha vida espiritual estava morrendo. Eu ia à igreja, mas não sentia mais a presença de Deus. Eu cantava louvores, mas minha adoração era vazia. Eu orava, mas minhas palavras pareciam não passar do teto. O Espírito Santo me alertava, mas eu ignorava. E como a Bíblia diz, aquele que insiste no pecado, um dia, sofre as consequências. O pecado me dominava, me sugava, me afastava da luz. E foi nesse estado, nessa cegueira espiritual, que algo aconteceu. Algo que mudaria minha vida para sempre. Deus sempre dá sinais antes do juízo, mas o pecado nos cega. A gente acha que está tudo bem, que ainda tem tempo, que pode controlar a situação. Mas essa é a maior mentira do inimigo. Eu estava preso no pecado sexual, cego para as consequências espirituais, e não percebia que minha alma estava em perigo. No começo, tudo parecia normal, mas aos poucos, minha vida começou a mudar de uma forma estranha. Minha fé foi esfriando. Eu ia à igreja, mas a presença de Deus parecia distante. Eu orava, mas era como se minhas palavras não tivessem peso. Sentia um vazio, um silêncio perturbador. Algo dentro de mim gritava que eu precisava mudar, mas eu ignorava. Me convencia de que era apenas uma fase. Foi então que os pesadelos começaram. No início, eram sonhos estranhos, confusos. Sonhava que estava sendo observado, perseguido por algo que nunca conseguia ver claramente. Mas, com o tempo, esses sonhos se tornaram cada vez mais reais. Eu acordava no meio da noite sentindo uma presença maligna no quarto. Era como se algo estivesse ali, me observando, esperando que eu baixasse a guarda. Algumas vezes, senti meu corpo paralisado, como se uma força invisível estivesse me prendendo na cama. Tentava me mover, tentava orar, mas minha voz não saía. O medo era indescritível. Eu via sombras se movendo no meu quarto. Às vezes, eram vultos passando rapidamente. Outras vezes, sentia um peso sobre mim, como se estivesse sendo sufocado. Tudo dentro de mim dizia que aquilo era espiritual, mas eu não queria aceitar. Me convenci de que era apenas minha mente pregando peças, que era cansaço, que talvez fosse só o medo se manifestando de alguma forma. Mas no fundo, eu sabia que havia algo mais. E então veio o sonho que me marcou para sempre. Diferente dos outros, esse parecia mais real do que a própria realidade. Nele, eu estava em um lugar escuro, profundo, um vazio absoluto. Eu ouvia vozes chorando, gritando por socorro. Sentia um calor sufocante, um desespero que não sabia explicar. Caminhava sem direção, tentando entender onde estava, até que uma voz ecoou no meio daquela escuridão. Uma voz forte, cheia de autoridade, que dizia: "Até quando você vai ignorar o que estou tentando te mostrar?" Acordei suando, com o coração disparado, mas mesmo depois de tudo isso, ignorei. Me convenci de que era apenas um pesadelo, mais um sonho sem sentido. Mas mal sabia eu que aquilo era um aviso, uma última chance antes do pior acontecer. Eu estava prestes a encarar algo que mudaria minha vida para sempre. Era um dia como qualquer outro. Acordei, segui minha rotina, tentando ignorar o peso na minha consciência, fingindo que tudo estava normal. Mas algo dentro de mim já sabia que não estava. Eu sentia um cansaço inexplicável, uma fadiga que não era apenas física. Era algo mais profundo, como se minha alma estivesse desgastada, enfraquecida por anos de pecado não confessado, por batalhas espirituais que eu fingia não existir. O dia passou devagar, e aquela sensação estranha foi se intensificando. Comecei a sentir um aperto no peito, uma inquietação que não fazia sentido. Meu coração batia acelerado, e uma onda de ansiedade tomou conta de mim. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, como se uma presença invisível me cercasse, me empurrando para um abismo que eu não conseguia ver. Tentei ignorar, tentei me distrair, mas aquela sensação era esmagadora. E então, de repente, veio o choque. Meu corpo ficou fraco, minhas pernas cederam, e eu senti que algo estava errado. Uma tontura intensa tomou conta de mim. Minha visão ficou turva, e um frio percorreu minha espinha. Meu coração começou a bater descontroladamente, como se estivesse fora de ritmo. Minha respiração ficou pesada, difícil. O medo me atingiu como um soco. Eu estava perdendo o controle.
As pessoas ao meu redor perceberam que algo não estava certo. Alguém me perguntou se eu estava bem, mas minha voz não saía. Minha mente queria responder, mas era como se meu corpo já não me obedecesse mais. O pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, fui levado às pressas para o hospital. O caminho parecia interminável. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu sentia como se estivesse escorregando para um lugar desconhecido, como se algo dentro de mim estivesse sendo arrancado. Chegando ao hospital, fui levado para uma sala branca, fria. As luzes eram fortes, mas minha visão começou a escurecer. Ouvi vozes ao meu redor, médicos falando, aparelhos apitando. Tudo parecia distante, como um eco. O medo se tornou insuportável. Eu tentava lutar contra aquela sensação, tentava me agarrar à realidade, mas parecia impossível. O cansaço tomou conta de mim. Meus olhos começaram a fechar contra minha vontade. Então, tudo ficou escuro. Mas não era um escuro comum. Não era como simplesmente apagar e dormir. Era um vazio profundo, um silêncio assustador. A sensação era de que eu estava caindo, sendo puxado para longe de tudo. Meu corpo parecia leve, mas minha alma sentia um peso indescritível. Eu queria gritar, queria me mexer, mas já não tinha forças. Foi nesse momento que percebi que algo muito maior do que eu poderia imaginar estava acontecendo, e eu estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. A escuridão me envolveu por completo. Era um vazio assustador, como se o tempo e o espaço não existissem mais. Por um momento, pensei que estivesse sonhando, mas a sensação era real demais. Meu coração não batia, minha respiração havia cessado, mas minha consciência estava intacta. De repente, senti um puxão violento. Foi como se algo estivesse me arrancando do meu próprio corpo. O medo tomou conta de mim. Tentei resistir, tentei lutar contra aquela força invisível, mas era inútil. Fui arrancado da realidade e, quando me dei conta, estava acima da sala do hospital. Eu me via deitado na maca. Meu corpo estava imóvel, pálido. Os médicos corriam de um lado para o outro, tentando me reanimar. Eu via suas expressões tensas, ouvia suas vozes agitadas. As máquinas apitavam, os enfermeiros se moviam rapidamente, mas nada daquilo parecia me afetar. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Era como se eu estivesse preso entre dois mundos. O pavor tomou conta de mim. Gritei, tentei chamar alguém, mas ninguém me ouvia. Eu queria voltar, queria acordar daquele pesadelo, mas não conseguia. Foi nesse momento que percebi. Minha alma estava se separando do meu corpo. A sensação era indescritível. Um arrepio percorreu minha essência, e antes que eu pudesse reagir, fui puxado com uma velocidade impressionante. Meu espírito foi tragado para longe, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. O que veio a seguir foi pior do que qualquer pesadelo. O escuro ficou ainda mais denso. O silêncio foi substituído por sussurros, e então, por gritos. Gritos de dor, de desespero, de sofrimento. Eu não sabia onde estava, mas sentia que não era um lugar comum. O calor começou a aumentar. Um calor sufocante, como se o ar estivesse pegando fogo. Um cheiro forte de enxofre tomou conta do ambiente, queimando minhas narinas. Tentei me mover, mas era como se algo estivesse me segurando. Olhei para frente e vi sombras se movendo. Criaturas que eu não conseguia definir, mas que exalavam algo maligno, algo que fazia minha alma tremer. O medo crescia a cada segundo, e uma única pergunta ecoava na minha mente. O que está acontecendo? Onde eu estou? Eu tentava me lembrar de Deus, tentava orar, mas as palavras não saíam. Tudo ao meu redor parecia estar me consumindo, e eu percebi que não tinha mais controle sobre nada. Foi nesse momento que compreendi a verdade que eu nunca quis aceitar. Eu estava sendo puxado para um lugar que eu jamais pensei que veria tão de perto. A luta espiritual que eu ignorava minha vida inteira agora estava diante dos meus olhos. E eu estava prestes a enfrentar algo que nem mesmo os piores relatos poderiam descrever. O calor era insuportável. Nunca, em toda a minha vida, senti algo parecido. Era como se cada parte do meu ser estivesse queimando. Mas não era apenas um calor físico, era uma opressão. Um peso esmagador que sufocava minha alma. O ar estava denso, carregado de algo maligno. O cheiro de enxofre ardia nas minhas narinas. Um odor tão forte que me fazia querer tapar o rosto, mas eu não conseguia me mover. Meu corpo, ou melhor, minha alma, parecia paralisada pelo puro terror do que estava acontecendo. Ao meu redor, tudo era escuridão,
mas não uma escuridão comum. Era viva, pulsante, como se estivesse me observando, como se soubesse que eu não pertencia ali, e ao mesmo tempo, me puxasse para dentro dela. Ouvia gritos, lamentos, vozes clamando por misericórdia. Eram gritos de desespero absoluto, vozes que choravam, que pediam socorro, mas não havia resposta. O som era ensurdecedor, um coro de sofrimento que ecoava de todas as direções. Eu queria tampar os ouvidos, queria fugir, mas para onde? Não havia saída. O medo tomou conta de mim. Nunca senti nada parecido. Era como se minha alma estivesse sendo esmagada pelo puro peso do desespero. Então, no meio daquela escuridão, algo se moveu. Sombras começaram a surgir ao meu redor. Criaturas que eu não conseguia descrever, mas que exalavam algo impuro, algo perverso. Seus olhos brilhavam como brasas, seus corpos pareciam distorcidos, feitos de trevas vivas. Elas sussurravam, zombavam, me observavam como um predador observa sua presa. Foi quando uma voz ecoou, uma voz que não vinha de nenhuma daquelas criaturas, mas que parecia preencher todo aquele lugar. Vou te mostrar o que acontece com aqueles que vivem nos pecados sexuais e não se arrependem. Aquelas palavras cortaram minha alma como uma lâmina afiada. Eu sabia que aquilo não era um sonho, não era minha imaginação. Eu estava prestes a ver algo que jamais esqueceria. Algo que mudaria completamente minha visão sobre pecado, sobre condenação, sobre a realidade do inferno. A escuridão começou a se abrir, como se uma cortina estivesse sendo rasgada. E então, eu vi. Vi vales imensos, cavernas profundas, chamas que subiam do solo e formavam rios de fogo. O chão não era sólido, mas parecia feito de carne que se contorcia, de algo vivo que se movia em agonia. O céu não existia. Não havia luz, não havia esperança. Apenas um ambiente sufocante, pesado, onde cada segundo parecia uma eternidade. Eu queria correr, queria sair dali, mas algo me mantinha preso. Era como se estivesse sendo forçado a ver cada detalhe, a testemunhar tudo o que estava diante de mim. Cada grito, cada rosto marcado pela dor, cada ser atormentado pelas consequências de seus próprios pecados. O terror que senti naquele momento foi algo que palavras jamais poderão descrever. Eu estava diante de uma realidade que muitos escolhem ignorar. Mas ali, naquele momento, eu não tinha mais escolha. Eu precisava ver. Eu precisava entender. O cenário diante de mim era aterrorizante. O calor era sufocante, e os gritos de desespero se intensificavam. De repente, fui levado para um vale profundo, um abismo onde o sofrimento parecia maior do que em qualquer outro lugar. O chão era incandescente, rachado como um deserto de fogo vivo, e os gemidos ecoavam por todos os lados. O cheiro de carne queimada misturava-se ao enxofre, e a sensação de desespero era esmagadora. Eu queria olhar para outro lado, queria fechar os olhos, mas não conseguia. Eu precisava ver. Diante de mim, havia homens e mulheres acorrentados, retorcendo-se em agonia. Eles gritavam, imploravam por uma segunda chance, mas não havia resposta. Suas correntes pareciam vivas, apertando-se contra seus corpos, como se fossem extensões de sua própria culpa. Vi um homem que chorava incontrolavelmente, puxando as correntes que prendiam seus pulsos e tornozelos. Seus olhos estavam vazios, marcados pelo desespero. Ele gritava: "Eu ia à igreja! Eu lia a Bíblia! Por que estou aqui?" Mas não havia resposta. Ninguém vinha socorrê-lo. Eu entendi naquele momento que frequentar a igreja não salva ninguém se o coração continua preso ao pecado. A voz que me guiava continuou: "Esses são aqueles que viveram nos pecados sexuais e nunca se arrependeram verdadeiramente." O tormento dessas almas era insuportável de assistir. Os que haviam sido viciados em pornografia estavam sendo consumidos por chamas que ardiam em seus olhos. Eles tentavam fechá-los, tentavam escapar da visão de horror que os cercava, mas era impossível. Vi homens que, em vida, se entregaram à imoralidade, agora rasgando o próprio rosto, como se quisessem arrancar a culpa da própria pele. Mas nada aliviava sua dor. Um pouco mais à frente, vi aqueles que haviam traído seus cônjuges, os adúlteros. Suas línguas eram arrancadas repetidamente, e demônios riam deles, zombavam de suas promessas vazias. Eu ouvi uma mulher gritar: "Mas eu amava meu marido." E a resposta veio como um trovão: "Mas você quebrou a aliança, trocou o sagrado pelo passageiro, desprezou o que Deus uniu."
A dor em seus olhos era diferente de todas as outras. Era um lamento que vinha da alma, um arrependimento tardio que já não poderia mudar seu destino. Os demônios que atormentavam aquelas almas eram criaturas indescritíveis. Mas o que mais me assustava não era sua aparência. Era a frieza, o prazer que tinham em torturar cada pecador. Eles sussurravam nos ouvidos dos condenados, lembrando-os de cada vez que ignoraram a voz de Deus, cada chance de arrependimento que desprezaram. A angústia dessas almas era saber que tiveram tempo para mudar, mas escolheram continuar no erro. Eu queria gritar, queria correr dali, mas algo me impedia. Eu precisava ver o que acontecia com aqueles que, como eu, haviam brincado com o pecado sexual sem entender as consequências eternas. O Vale dos Pecados Sexuais era um lugar de horror absoluto, e o que eu estava prestes a testemunhar a seguir me faria entender o peso real da justiça de Deus. O desespero me consumia. Eu não suportava mais ver tanta dor, tanto tormento. O calor era insuportável. Os gritos perfuravam minha alma, e a presença maligna ao meu redor me sufocava. Eu sentia que aquele lugar estava me puxando, tentando me prender, como se quisesse me fazer parte daquela condenação eterna. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Meu corpo tremia, minha mente gritava, mas nada parecia me tirar daquele pesadelo. Foi quando, sem forças, sem saber o que mais fazer, eu comecei a clamar: Senhor, me dá uma segunda chance. Minha voz ecoou no meio daquele vale de sofrimento. Meu coração estava em desespero. Eu sentia que se eu ficasse ali por mais um segundo, jamais sairia. O terror da condenação se tornou real para mim. Pela primeira vez, eu entendi o que era estar separado de Deus. E essa era a pior dor de todas. Nada poderia ser comparado ao horror de estar longe da presença dele, sem esperança, sem saída, sem um futuro. O inferno era mais do que fogo e tormento. Era-se a ausência completa da misericórdia de Deus. Eu continuei clamando. Minhas lágrimas eram quentes, minha alma se derramava, e a única coisa que eu conseguia fazer era gritar por socorro. Senhor, me perdoa. Não me deixa aqui. Eu não quero esse destino. Me dá mais uma chance. Meu choro era como um trovão no meio da escuridão, mas parecia que ninguém me ouvia. Os demônios riam, apontavam para mim, sussurravam que era tarde demais. Eles diziam que eu já era deles, que aquele era meu fim, que eu nunca mais voltaria. Mas naquele momento, algo aconteceu. Uma luz surgiu no meio das trevas. No começo, era fraca, quase imperceptível, mas foi crescendo, rompendo a escuridão como se nada pudesse contê-la. O calor daquele vale infernal foi sendo substituído por algo diferente. Não era um calor de destruição, mas de vida. A luz crescia, se aproximava, e então, uma mão atravessou aquele abismo e me agarrou com força. Eu senti um poder indescritível me puxando. Era como se cada corrente que tentava me prender fosse quebrada instantaneamente. Os gritos de ódio das entidades ao meu redor ecoavam, mas já não tinham mais poder sobre mim. Eu fui arrancado daquele lugar. Meu corpo, ou melhor, minha alma, foi puxada para fora do inferno com uma força que nenhum demônio podia deter. O vazio foi ficando para trás, e a dor começou a desaparecer. Foi quando ouvi a voz. Uma voz cheia de autoridade, cheia de poder, mas ao mesmo tempo cheia de amor. Vá e avise a todos que ainda há tempo, mas o relógio está correndo. Essas palavras ficaram marcadas na minha alma. Eu sabia que aquilo era um aviso, não apenas para mim, mas para todos que ainda estavam vivos. Eu estava sendo enviado de volta. Eu teria uma segunda chance. Mas eu sabia que muitas pessoas nunca teriam esse privilégio. E foi então que tudo mudou novamente. Meus olhos se abriram lentamente, e tudo ao meu redor parecia confuso. As luzes do hospital eram fortes, me cegando por alguns segundos. Meu corpo estava fraco, minha respiração pesada, mas algo dentro de mim havia mudado completamente. Eu sentia que não era mais a mesma pessoa. A experiência que tive era impossível de esquecer. Cada detalhe ainda estava gravado na minha mente como uma marca eterna. Eu havia sido resgatado, arrancado das trevas pela misericórdia de Deus. E agora, nada mais poderia ser como antes. Os médicos ao meu redor murmuravam entre si, parecendo surpresos por eu estar consciente. Uma enfermeira se aproximou e me disse que eu havia ficado entre a vida e a morte. Mas eu sabia que, mais do que isso, eu estive entre o céu e o inferno.
Eu estive prestes a perder minha alma, prestes a ser condenado para sempre. Mas Deus me deu uma segunda chance. E naquele momento, deitado naquela maca fria, compreendi que essa chance não era apenas para mim. Deus queria que eu falasse, que eu avisasse, que eu mostrasse ao mundo que o pecado tem um preço, que a imoralidade sexual não é algo leve, que cada ato impuro, cada pensamento corrompido, cada queda diante da tentação nos leva para mais perto do abismo. Levantar daquela cama foi como renascer. Eu não era mais o mesmo homem que havia entrado ali. Cada corrente que me prendia ao pecado foi quebrada. A pornografia, os desejos impuros, a escravidão da carne, tudo aquilo perdeu o controle que tinha sobre mim. Eu enxergava agora com os olhos espirituais. Percebia como estava sendo enganado por anos, como o inimigo trabalhava silenciosamente para me manter preso. A batalha ainda existia, mas agora eu entendia que não se tratava apenas de um hábito, mas de uma guerra espiritual. O pecado sexual não é apenas uma escolha errada, é uma porta aberta para forças demoníacas operarem na vida de uma pessoa. Ele enfraquece a fé, destrói casamentos, corrói a comunhão com Deus. Eu sabia que muitas pessoas estavam vivendo exatamente o que eu vivi, achando que conseguem se arrepender a qualquer momento, que tem tempo para mudar. Mas o que eu vi no inferno me mostrou que muitos nunca têm essa chance. A morte pode vir sem aviso, e o inimigo trabalha para garantir que as almas estejam presas quando esse momento chegar. Eu não podia mais ficar em silêncio. Deus me tirou daquele lugar por um motivo. Ele queria que eu contasse ao mundo o que vi. Queria que eu alertasse aqueles que ainda acham que podem brincar com o pecado. Eu tinha agora uma missão, um propósito maior do que eu poderia imaginar. E a partir daquele dia, decidi que dedicaria minha vida a essa verdade. Mas eu ainda precisava entender como enfrentar essa guerra, como permanecer firme e ajudar outros a se libertarem. E foi aí que comecei a aprender a maior lição de todas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus está te dando um alerta, assim como Ele me deu. O pecado sexual tem consequências no mundo espiritual, e o inimigo quer te manter preso, te cegar para essa realidade. Mas hoje, você ouviu essa verdade, e agora precisa tomar uma decisão. Não espere um aviso tão doloroso quanto o que eu recebi. Deus está te chamando para a libertação, agora. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma você sentiu o Espírito Santo tocando no seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa missão. Se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua vida. Aqui, falamos sobre libertação, sobre batalha espiritual e sobre como vencer os ataques do inimigo. E eu quero ver quem realmente chegou até o final desse vídeo. Comente aqui embaixo. Eu escolho a santidade. Assim eu vou saber que você faz parte desse exército de pessoas que não querem mais viver presas ao pecado sexual. Deixe o seu like se essa mensagem impactou sua vida e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade antes que seja tarde demais. E não pare por aqui. No próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, eu vou te mostrar algo que pode ser o próximo passo para a sua libertação. Clique agora e continue essa jornada de transformação.